Volta lá, volta para... No início eu gostaria de falar da coroa de espinhos, tá? Que tem muita gente que acha que a coroa de espinhos... Era uma tiara de espinhos, Era um diadema. Na verdade, não. E o interessante que... como é que foi feito? De espinho, como né? que foi feito? Tá? Por isso que demorou. A flagelação no pretório demorou praticamente 1 hora. Fazer uma coroa de espinho dessa que fixasse na cabeça do condenado não era fácil. É um trabalho artesanal isso aí, né? Ele fez a base, você vê a base, ó. A base. Dizem que essa base existe até hoje, tá? Então, o que aconteceu? O bendito do soldado pega o capacete dele, coloca no chão e faz uma base, tá? O que ele faz? Pega uns espinhos, joga por cima e vai amarrando. E tira depois. Depois que ele fica firme, tira depois o capacete e vai e coloca na cabeça de Jesus. Então isso não era exatamente do tamanho da cabeça de Jesus. Talvez era um pouco mais folgado. Isso. Ou mais apertado. Ou mais Porque Jesus era grande para a época. Ele era tido um gigante. Jesus media, de acordo com um médico italiano chamado Dr. Niccolò Cinquemani, que fez todos os cálculos dos ângulos das pernas, do pescoço, do abdômen, de não sei mais o que lá, da coluna, porque Jesus não está ereto no sudário. Ele diz, Jesus media exatamente, essa palavra dele, 1,87. Alguns livros dizem que ele media 1,80, mas eu não sei as palavras científicas, mas o Dr. Niccolò Cinquemani, ele garante que a medida da altura de Jesus era 1,87 e ele vai explicando porque o ângulo... Jesus era um jogador de vôlei, cara. Não. Ele era alto. Deixa eu te dar essa informação. Eu tô tentando dar uma sem referência, judeu, né? era baixo, né? Uma vez eu li numa reportagem, num artigo que falava sobre o sudário, falando do corpo de Jesus, especificamente, o cara dá essa declaração. O físico de Jesus era tão perfeito que daria inveja a qualquer atleta olímpico. Viveu a vida inteira trabalhando com... A Sem vida dizer- dele era um treino, pô. Exatamente. Marcenaria era... E eu acho que ele exagerava na comida também. Aí você... Ó o Caio contando os carboidratos de Jesus, cara. Aí se você lê na Sagrada Escritura, quando fala da coroação, diz que davam pancadas em cima da cabeça. Por quê? Porque eles não iam pegar a mãozinha de romano deles e fincar a coroa de espinho, porque eles poderiam se machucar. Entendeu? Então eles batiam e empurravam, né? Vai passando pra frente. Então a cruz não foi colocada, foi enfiada na cabeça dele. Foi ali que nem um... No filme, filme pode da passar. Paixão de Cristo, eles Esse colocam aqui, ficou com... pra mim, é mais ou menos pau, isso né? aí. Não ficou bonito, não ficou arrumadinho, nada. Foi um negócio esdrúxulo mesmo. E a cabeça tem muitas... Sabe o que mais me deixa pirado, velho? É porque assim, quando Jesus tá na cruz, ele balbuceia, né? Ele não consegue falar direito. Mas o que ele fala é típico de alguém que tá muito consciente. Jesus não perdeu a consciência. Não, exatamente. E era pra ele ter ficado bem, pelo menos tonto pra caramba. Porque, tipo assim, os espinhos furam as veias, estão aqui na cabeça. Você vai dar uma queda de pressão, uma vai... dor de cabeça do caramba, né? Não. Na minha opinião, o impacto da coroação de espinhos supera o impacto da flagelação. Porque um impacto, né? Imagina só, coloca um troço desse na tua cabeça e daqui a pouco os caras começam a enfiar esse troço para baixo. Entendeu? Eu perdi a ordem das coisas. Aqui foi depois da flagelação, né? A coroação de espinho depois. Caraca, bicho, só piora, mano. Cara, Ele já Eles tava ainda completamente... debocham dele, né? Salve, rei dos judeus. E sabe uma coisa que eu li? Os romanos, quando queriam humilhar o criminoso, eles urinavam no cara, soltavam gases intestinais no cara, na cara do cara. Jesus pode ter passado por toda essa humilhação. Pode ter passado. Entendeu? Pode ter passado. A gente não tem noção, porque a Sagrada Escritura ela é um resumo. Um resumo. Eles até nem entraram muito em detalhe, porque eles julgavam que as pessoas
daquela época já sabiam como eram tratados. Já pressupunha, né? Já pressupunha. Pressupõe tudo que você viu de ruim lá que é pior. Exatamente. Quer dizer, nós estamos contando o sofrimento para chegar no final e dizer, ele vive, ele ressuscitou. Essa que era importante. Você pode perceber nos Atos dos Apóstolos, a pregação dos apóstolos era Jesus crucificado e ressuscitado. Essa era o cerne da pregação dos apóstolos. E São Paulo reforça também, né? Exatamente. Que a ressurreição é o momento ápice de tudo. Porque se ele não ressuscita... Vã é a nossa esperança. Ele é só mais um. Literalmente, ele era só mais um. Exatamente. Eu ia perguntar a respeito do patíbulo. Porque Jesus cita pra trás lá no... Mais pra frente, pra frente. Ah, pra frente? Pra frente. O slide é seu, você que vai... Aí. Aqui, tá? Gente, duas coisas interessantes nisso aí. O patíbulo, eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente abre os braços, de dedo a dedo é a nossa altura. Envergadura, nossa envergadura. A nossa envergadura. Não sabia disso, não? Entendeu? Chocado. Então, eles mediam e cortavam um pedaço de madeira lá, né? E colocavam em cima do condenado. O condenado abria as mãos e era amarrado. Então, quando Jesus caía, ele não tinha as mãos para se apoiar. E caía de cara. O Paixão de Cristo aí. Não, mas na Paixão de Cristo ele tá a cruz cai para um lado e ele... Mas é porque tem uma hora que a cruz cai por cima na Paixão de Cristo. Isso, tem uma quando hora ele que... encontra com sua mãe. Quando ele encontra com Nossa Senhora. Né? Então, e outro detalhe interessante. Jesus apanhou durante a Via Crucis. Por quê? Porque os romanos queriam que o condenado, ao carregar o patíbulo para o local da sua execução, cruzasse a cidade inteira gritando qual era seu crime. Eu matei, eu roubei. Se ele não falasse, os romanos iam com um chicote em cima dele para que ele gritasse e falasse. Jesus apanhava direto, porque ele não falava qual era o crime dele. Você sabe por quê, né? Por quê? Não tinha Não cometeu o crime. Fez de boba aí. Caraca! Mas foi, aí entra não, mas é porque Pilatos, assim, né? é porque Jesus poderia ter falado pelo que ele estava sendo condenado. Não, mas era... Mas assim, embora não tivesse feito, entendeu? Só que ali, Jesus não... Nossa, mas Jesus mas não Pilatos mente. escreveu lá em cima. Jesus não mente. Caraca, como é que eu nunca pensei nisso? Meu Deus, eu estou... E tem outro detalhe. De acordo com os estudos do Sudário, os especialistas, eles concordam que Jesus caiu. Mas eles dizem que não caiu somente 3 vezes, porque o joelho, se não me engano, esquerdo, de acordo com eles, a rótula está exposta. A rótula do joelho está exposta. Entendeu? Então eles acham que ele deve ter caído pelo menos umas 7 vezes. E o patíbulo pesava... Uns dizem 30 quilos, outros quase 60, independente se fosse mais ou menos. No estado em que ele se encontrava, era impossível ele chegar até onde chegou. Por quê? Porque uma vez eu pesquisei quantos metros Jesus andou do pretório até o Calvário. Mais ou menos uns 540 metros. Tem que lembrar também que esse caminho, ele é íngreme, né? Ele subiu uma ladeira. Exatamente. Né? E eu consegui uma réplica, uma maquete de Jerusalém e mostra lá aonde que está o Calvário, aonde que está o pretório, né? Tudo que ele andou. Bom, para quem está bem de saúde, tá bom. Menos de 1 quilômetro não é muito. É meio quilômetro. Mas imagina ele que estava com febre, desidratado, com fome, não havia comido durante a noite toda, passou a noite toda depois que ele foi julgado pelas autoridades judaicas, passou a noite toda sendo torturado, são aquelas 15 dores secretas que ele revela para sua serva. A última refeição dele foi literalmente a última ceia. Exatamente. Que não tem esse nome por causa disso, mas foi a... Por isso que ele disse, eu só vou comer de novo essa ceia com vocês no reino do meu Pai. Caraca. Quer dizer, tudo se encaixa, né? Tudo se encaixa. Né? Então, e outra coisa... Eu tô tentando fazer as contas aqui agora. Eu acho que Jesus, quando ele vai para Pilatos pela primeira vez, é mais ou menos 6 horas da manhã.
Então dá, a mais ou menos, se vocês for fazer as contas aqui, já tinham 12 horas de jejum. Aí na hora que ele vai pra cruz, já é ali 8h30 da manhã. Então já dá aí 14 horas e meia de jejum. Que é a hora que ele tá literalmente carregando o patíbulo e subindo. Eu acho que deve ter gastado uma meia hora pra subir esses 500 metros. Mais ou menos. Né? Porque vai parando, não é uma caminhada reta e saudável, né? E tem outra coisa, os condenados eram amarrados entre si, até para não fugirem. E os 2 condenados estavam na frente deles. E esses 2 condenados, eles não tinham sido flagelados. Então eles andavam mais rápido. Então quando eles andavam muito rápido, Jesus não dava conta de acompanhá-lo e caía. E aí pode ser que Jesus tenha sido arrastado em algum tempo. Teve uma hora em que eles viram que Jesus não ia dar conta de continuar. Chamaram Simão Cirineu, que carregou o patíbulo junto com ele. Como aconteceu? Não diz, mas junto com ele atrás, ou ele sozinho, Jesus do lado, carregou, entendeu? Aí Jesus deve ter andado mais ou menos uns 420 metros carregando o patíbulo, porque a estipe já estava no local. A estipe é a parte vertical. Vertical, que não era muito alta. Sabe? Não era o suficiente para o condenado ficar com os pés fora do chão. Então Jesus não deve ter ficado. Então Jesus não ficou nas gripe, igual o pessoal imagina. Deve ser tipo a altura desse estante aqui. Não, era o suficiente. Até porque Jesus, com os estudos que se fazem de como estava o estado de Jesus, e isso também está no Antigo Testamento, minha língua cola-se ao céu da boca. Ele estava tão desidratado, tão sem, sabe? Não tinha bebido nada. A língua dele estava colada. Eu já passei por isso, porque como eu praticava muito esporte quando era mais jovem, tinha hora que você estava com muita sede, e a boca ficava muito seca mesmo, e era até difícil de falar. Imagina Jesus. Então, para Jesus falar, por exemplo, como ele falou com a sua mãe e com João, eles estavam perto, eles estavam assim, quase rosto, né? Só na última palavra que Jesus gritou, que foi quando ele entregou a sua alma ao Pai. O evangelista cita mesmo. Ele dá um grito. E dizem os estudiosos que esse grito também é porque a pessoa grita quando ela morre de parada cardiorrespiratória. Entendeu? Então, se fosse fazer como é que faz no ML? Autópsia. Uma autópsia. A causa mortis. Exatamente, né? Do corpo, assim, tudo. Parada cardiorrespiratória, assim. Mas provocada por quê? Jesus estava com mais de 40 graus de febre. Desidratado. Vamos listar aqui o que aconteceu com ele esse tempo todo. Todo ferido. Caraca. Dos pés à cabeça. No sudário, os estudiosos encontraram mais de 20 marcas de feridas provocadas pela coroa de espinhos. Mais de 20. Só a coroa. Só a coroa. Na parte de trás, nas costas, você percebe uma mancha bem branca no santo sudário, na exata medida que era a cruz de Jesus. Dá pra voltar no sudário aí? Volta lá na frente. Tem uma relíquia do pedaço do patíbulo de São Dimas, tá? E esse patíbulo, ele mede 13 por 13. Dimas é o bom ladrão. Não, é pra trás, você tá indo pra frente. É o que... Pra trás. Tá indo pra trás. Dimas é o da música do perdão. Racionais, né? Isso. O interessante que aqui, tá percebendo essa mancha aqui maior? Sim. Mais branca? Sim. Essa é onde é a mancha que, de acordo com os estudiosos, foi provocada pelo patíbulo, pelo roçar do patíbulo, tá? De acordo com eles, essa mancha tem a exata medida do patíbulo de São Dimas, 13 por 13. Quer dizer, não era uma coisa grande, mas era uma coisa maciça. Peraí, 13 por 13 é pouco demais. 13 é fino. Não é uma... Não é uma coisa... Não é uma torona, assim. Não.
Tá? Mas era uma madeira pesada, porque existem madeiras e madeiras. 13 eu acho que vai dar um pouco menos Mais que ou esse menos B16 aqui, ó. Mas Só que é o negócio 13, que a gente 13, pensa 13, na- 13. Exatamente. O problema é que a gente pensa na piedade popular comprido e estreito. Uhum. E Mas é um- ele era uma... Ele é quadrado. É, uma Quadrado. bitelona mesmo. 13 por 13. 13 é por um quadradinho ali. Exatamente. Ele era esse aqui, ó. É. Caceta. Agora imagina um negócio desse. Maior do que você, porque tinha que ultrapassar um pouco os seus braços, tá? Ao contrário do que dizem, né? Os braços do condenado eram esticados ao máximo, tá? Para poder chegar no local onde eles faziam o furo na madeira para poder passar o prego.